Graças e paz, igreja, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Gênesis, amém? Livro de Gênesis, capítulo 12. Esse texto muito conhecido, né? Amém? Gênesis capítulo 12. Aleluias. Todos acharam? Primeiro livro lá, tá? Gênesis. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações, Senhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor já mostrou para mim, para o meu coração, através dessa palavra, Deus, que nós possamos refletir sobre isso nesta manhã, Pai. Deus amado, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Deus, suscetível à tua palavra, Senhor, receptivo à tua palavra, Deus. Tira todo o cansaço, toda a distração, Senhor, e que essa palavra, Deus, venha fazer diferença em nossas vidas, Senhor. Venha nos exortar, venha nos ensinar, venha nos edificar, Pai. Porque para isso estamos aqui, Senhor, para receber de Ti, Pai, para falar contigo, para poder, Senhor, conhecer a Tua vontade um pouco mais, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, fala com Teu povo nesta manhã, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se, amém. Aqui está muito claro o texto, né? E nós vemos aqui que Abraão tem um chamado. Aqui no caso ele ainda era Abrão, né? Não tinha sido ainda mudado o seu nome para Abraão. Mas a gente costuma falar Abraão, né? Então às vezes a gente fala Abraão, mas não tem problema. E aqui é um chamado de Abraão. Deus chama Abraão. E nós vamos falar nessa manhã sobre justamente esse ponto, sobre o chamado de Deus. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus chamou cada um de nós. Deus me chamou, Deus chamou a cada um de vocês, amém? E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Às vezes nós podemos até não compreender o processo dessa chamada. Às vezes até a gente fica em dúvida, mas será que Deus me chamou para alguma coisa? Eu não consigo perceber isso, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza, que Deus te chamou e Deus tem propósito na tua vida, amém? Deus chamou a cada um de nós. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós atendemos um chamado do Senhor, amém? Deus chamou a cada um de nós. E o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa, e que Ele nos convida a seguir esse plano, amém? Glória a Deus. Mas vamos começar vendo um pouquinho sobre quem era Abraão. Quem foi Abraão? Nós aqui podemos até, de repente, começar a conjecturar da seguinte forma: poxa, mas é lógico, Deus chamou Abraão. Abraão, na Bíblia diz que ele era um amigo de Deus. Deus dizia que Abraão era um amigo dele. Então Deus tinha uma intimidade com esse homem era um homem especial. É lógico que ele foi chamado, ele era uma pessoa especial. Mas eu às vezes sinto que o Senhor nem olha para mim. Eu às vezes sinto que Deus nem me enxerga aqui. Eu às vezes me sinto tão pequeno.
tão insignificante. Por que Deus iria me chamar? Eu não sou Abraão, o patriarca, o pai das nações. Eu não sou esse homem. Eu não sou essa pessoa tão importante, tão relevante na história. Em que nós, se olharmos, a gente vai ver que Deus não tinha outra opção, tinha que ser Ele. A pessoa tão de um renome como de Abraão. Só que Abraão não era isso. Se nós formos ler aqui, nós vamos ver alguns textos aqui, alguns versículos. Se não quiserem abrir, não tem problema. Mas, por exemplo, ali em Josué 24:2, a palavra diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Cultuavam a outros deuses, eram idólatras. O pai de Abraão, Terá, era um idólatra. Abraão, filho de Terá, vivendo junto com os pais, porque estava na casa dos pais. Aqui no versículo 1 que nós lemos, Deus disse: você vai deixar a casa dos teus pais. Abraão era um idólatra. E você acha que ser idólatra é uma prerrogativa tão relevante para que Deus pudesse chamá-lo e considerá-lo amigo dele? Ele servia a outros deuses. Esse era Abraão. A vida de Abraão. Abraão tinha parentes, tinha propriedade, tinha riquezas, tinha escravos. Se nós formos ver ali, no versículo 1 que nós lemos, Abraão saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai. Ele vivia com a família, ele tinha propriedade, ele tinha terra. No versículo 5 que nós não lemos, diz ali, Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Em outras versões diz toda a riqueza que ele havia adquirido. E as pessoas que haviam comprado. Em outras versões diz os escravos que ele havia comprado. Esse era Abraão, idólatra, rico, dono de propriedades, dono de escravos. Não era qualquer um que tinha escravo naquela época, tinha que ter posses. Esse era Abraão. Uma mulher bela, que nós sabemos que quando ele foi para o Egito, né? Foi para o Egito? Foi, né? Agora não me lembro, fugiu. Mas que ele teve que mentir, dizendo que Sara era sua irmã, de medo, porque ela era tão bela. E o interesse que os reis poderiam ter, que o rei poderia ter sobre ela, poderia até prejudicá-lo, se soubesse que ela era esposa dele. Então Abraão, idólatra, rico, dono de propriedades, de escravos, estabelecido ali na terra onde ele estava, uma pessoa que devia viver muito, muito confortavelmente, não tinha nada para ser chamado por Deus. Ele vivia como vivem as pessoas do mundo, e pessoas que têm dinheiro, que fazem suas extravagâncias, que vivem bem, têm riqueza, são idólatras, frequentam lugares escusos, lugares que não são locais ideais, aqueles locais que Deus considera como corretos. Esse era Abraão. Desculpe. Mas Deus chama Abraão dessa maneira. E é por isso que eu digo, por que Deus não vai me chamar? Por que Deus não vai te chamar? Nós olhamos o exterior, Deus olha o coração. Deus viu algo no coração daquele homem que era idólatra, rico, bem estabelecido. Deus viu algo no coração dele. E o importante é que quando Deus chama Abraão, Abraão larga tudo e segue as orientações de Deus. Deus se revela a Abraão. Abraão não conhecia Deus.
Abraão conhecia outros deuses, os quais ele servia, mas ele não conhecia o nosso Deus. E Deus se revela a ele através da sua palavra. Aqui diz, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Abraão, Deus fala com Abraão, Deus se revela a ele, se revela através da sua palavra. Deus tem um chamado para Abraão, Deus tem um propósito para Abraão. Mas eu não consegui ouvir ainda a voz de Deus falando: Haroldo, sai da tua terra, sai da onde você está, vai para onde eu vou te mostrar. Eu não estou ouvindo isso. Mas Deus se revela, Deus se revelou através da sua palavra. Deus, através da palavra, da Bíblia Sagrada, Ele se revelou a cada um de nós. Fazendo um parênteses, eu gostaria só de explicar um pouquinho que existem dois tipos de chamado. Existe um chamado universal, um chamado de Deus para todas as pessoas, e todos precisamos atender esse chamado. E o chamado o que é? O chamado é uma orientação, é quando Deus toca no nosso coração, quando nós nos sentimos impelidos a seguir um caminho, quando ouvimos a palavra, quando cremos em Deus. Isso é o chamado do Senhor para nossas vidas. Nós temos um chamado, todos têm um chamado de Deus, e esse chamado é para adorar ao Senhor, esse chamado é para nos relacionarmos com o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque cada um de nós aqui ouviu esse chamado universal de Deus. Deus tocou no coração de cada um através do seu Espírito Santo e chamou cada um de nós aqui para ouvi-lo, para poder cultuá-lo, para poder nos relacionarmos com Ele. Esse é o chamado universal, e o Senhor chamou a cada um de nós. E se nós estamos aqui hoje é porque nós atendemos esse chamado de Deus para nossas vidas. Amém? O nosso grande chamado então é ter um relacionamento com Deus. Esse é o nosso grande chamado. E as pessoas às vezes elas ficam: mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu não tenho nada que fazer na igreja, não me dão nada para fazer, qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? E eu te digo hoje para que você foi chamado. Você foi chamado para se relacionar com o nosso Deus. Para isso você foi chamado. Você não foi chamado para pregar, para tocar, para limpar, para cuidar do som. Não é só para isso. Isso não é o mais relevante. O mais relevante é o chamado de Deus para a tua vida, para se relacionar com Ele. Ele quer se relacionar com você. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Mas nós às vezes somos esquisitos. Nós queremos cuidar do som, operar o som, fazer isso, essa coisinha aqui, fazer uma coisinha ali, coisas tão pequenas. Tão pequenas. Quando o mais importante, que é o relacionamento entre eu e o Pai, entre nós e Deus, isso é o importante, isso é o que importa. Não importa o que nós fazemos aqui ou deixamos de fazer, importante é nos relacionarmos com Deus. É para isso que Ele nos chama, para nos relacionarmos com Ele. Aleluias. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Somente quando atendemos esse chamado, quando atendemos e quando entendemos esse chamado, e nos voltamos para Ele, nos relacionamos com Ele, e nos arrependemos dos nossos pecados, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Em Efésios 1, 18 e 19 a palavra diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
segundo a atuação da força do seu poder. A Marisa abriu o culto falando sobre isso hoje, sobre a esperança que o Senhor nos dá, sobre essa esperança que aqui, como diz esse versículo, Ele abre os nossos olhos do coração, Ele ilumina o nosso coração, para que nós possamos enxergar o resultado desse chamado. Esse chamado, ele, além do importante que é o relacionamento, é nos religarmos novamente com Deus, é Ele mostrar que existe uma esperança, uma herança guardada para cada um de nós. Olha como é importante esse chamado, como esse chamado é fantástico, o chamado que Ele nos faz para nos relacionarmos, para nos termos uma relação íntima com Ele, e através desse chamado Ele nos mostra, olha, essa é a herança que eu vou te dar. E vou te dar por quê? Porque Ele vai mostrar a suprema grandeza do seu poder para conosco, nós que cremos nele. Essa mesma grandeza, esse mesmo poder com o qual Ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso. E se Ele ressuscitou o nosso Senhor com esse poder, Ele nos garante que a nossa herança é essa. Que a nossa herança, ela é gloriosa, ela nos aguarda, fruto desse relacionamento, por atendermos a esse chamado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? A nossa vocação é fazer a vontade do Senhor. Em Efésios 4, 1-4 diz assim, Paulo dizendo: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Aleluias. O Senhor chamou a cada um de nós e nos coloca como representante dele aqui na terra. Nós somos embaixadores do Senhor, e é por isso que Paulo aqui fala: você foi chamado, você foi chamado por Deus, foi escolhido por Ele, foi colocado como embaixador. Por isso, ande de uma forma digna, de uma forma que você não envergonhe a Deus, que você haja realmente como uma pessoa que foi chamado pelo Eterno para estar aqui dando um exemplo, para que você aqui possa mostrar humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, para que quando as pessoas olhem para você, não enxerguem somente você, mas enxerguem você como um representante daquele que é o eterno e poderoso Deus. E é por isso que Paulo diz essas frases. Fomos chamados, mas esse chamado exige uma responsabilidade, de nós não sujarmos o nome do nosso Deus, o qual nos chamou para um prêmio máximo, maior, que não existe nada comparável em toda a face da terra, em todo o universo, que é a oportunidade que Ele nos dá de nos relacionarmos com Ele e recebermos lá no final a nossa grande herança, que é a vida gloriosa com Ele nos céus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te chama hoje, esse é o Deus que te chamou ontem, esse é o Deus que quer que você represente Ele aqui nesse lugar, esse é o Deus que quer que você ande dignamente, mostrando que você é um chamado de Deus aqui nesse lugar. Aleluias. Mas além do chamado universal, existe também o chamado específico. Algumas pessoas recebem um chamado mais específico, para fazer uma obra específica. Nós vemos ali em Atos 13:2 que a palavra diz: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para o qual os tenho chamado. Foi algo muito específico. E ali o Espírito Santo pede para que os apóstolos separem Barnabé e Paulo, na época Saulo,
Porque Deus tinha um propósito específico, mandá-los em viagem missionária para uma determinada região. Então existem chamados específicos. Deus pode te chamar para pregar, pode te chamar para recepcionar, pode te chamar para operar o som, para tocar. Deus pode te chamar para ser um grande empresário. Deus pode te chamar para ser um excelente profissional. Deus pode te chamar para ser uma ótima dona de casa, que se relaciona tão bem com seus vizinhos porque é uma pessoa agradável. Deus pode te chamar para usar você na escola em que você estuda. Deus pode te chamar de uma forma específica para você atuar aonde Ele quer que você atue. E é isso que nós temos que entender. E muitas vezes não parar de murmurar, porque eu queria fazer isso, não posso fazer, porque Deus não me põe, porque as pessoas não me colocam. E não importa. O importante é ouvir o que Deus tem para você, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós. Temos que esquecer um pouquinho dessas 4 paredes. Nós temos falado muito nisso. Nós estamos nos fechando cada vez mais dentro de 4 paredes, nos confinando, e começamos agora a passar despercebidos pelo mundo. O mundo começa a não notar mais a igreja de Cristo aqui na terra, porque nós não estamos mais indo e fazendo a diferença, porque estamos nos tornando um clube fechado, onde só queremos ficar aqui, trabalhar aqui, fazer aqui, e nos relacionar com Deus aqui, e Deus não quer isso. Deus tem propósitos, Deus quer alcançar vidas, e Ele escolheu esse projeto através de nossas vidas. Ele quer alcançar vidas através de nós. Mas Deus não é tão poderoso, e Ele não poderia, com um estalar de dedos, conquistar todos. Poderia, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E eu não entendo os pensamentos de Deus. Se Deus tem esse projeto, é assim que Ele quer. O reino do Senhor está no céu, é lá que Ele está dominando. Nós é que temos que trazer o reino de Deus aqui para a terra, através daquilo que falamos, através das nossas atitudes. Nós temos que trazer esse reino aqui, e o Senhor fez o projeto todo para acontecer dessa forma. Senão Ele não precisaria ter construído um planeta, Ele não precisaria ter construído um universo, bastaria continuar na glória. Mas eu não existiria. Ele poderia até existir, Ele já poderia nos criar diretamente lá na glória, mas Ele criou tudo isso para que acontecesse dessa forma, porque esse é o propósito dEle. E quem sou eu para questionar isso? Chamado universal, chamado específico, e chamado também que não vem de Deus. Existem chamados que não vêm de Deus, e é bom nós termos essa consciência de que nem todo chamado vem de Deus. As tentações, por exemplo, nos chamam para o pecado, e isso não vem de Deus. Nós precisamos distinguir entre o chamado de Deus e o chamado de nossos desejos errados, dos desejos do nosso coração. Isso é muito importante, porque é tão comum, gente, nós ouvirmos: Deus falou ao meu coração, Deus tocou no meu coração e falou: segue por aqui. E nós muitas vezes vemos que não é possível. Como que isso acontece? Que estranho isso. Por que Deus faria isso? Coração, desejo carnal, desejo egoísta, desejo pessoal. Pessoas que não estão inseridos no contexto de Deus, que talvez não entenderam ainda o que é ser chamado por Deus.
Abraão foi chamado por Deus. Vocês acham que foi fácil Abraão romper com suas raízes? Eu vejo assim que é tão fácil as pessoas alegarem que Deus falou o meu coração. E é sempre para algo que você percebe que é para satisfação pessoal da carne, algo agradável. Ninguém chega e fala, Deus falou no meu coração para mim largar tudo. Tudo que eu conquistei. Para mim ir lá para o Congo. Deus me chamou para lá. Eu nunca ouvi falar isso, nunca vejo ninguém falar isso. Ninguém entre aspas, né? Nós conhecemos pessoas que fazem isso, né? Que fizeram, tivemos amigos que fizeram isso, lógico. Tivemos até um que morreu há pouco tempo, que fez teologia comigo no seminário. E ele tinha um chamado realmente, e infelizmente morreu num acidente. E foi uma perda muito grande. Mas é isso. Que chamado é esse? Para Abraão não foi fácil. Ele pagou o preço. Ele tinha riqueza, ele tinha escravos, uma bela esposa, família, terras, totalmente estabelecido. E Deus chega para ele e fala, Abraão, sai do meio da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, pega o que você tem e vai. E nem deu a direção, vai para onde eu te mostrarei, quer dizer, sai, vai andando, que eu vou te mostrar. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil tomar esse rumo. Será que nós renunciaríamos a tudo para atender um chamado desse tipo? E aí de repente nós começamos, mas Abraão foi chamado por Deus, o amigo de Deus, Abraão, oh meu Deus, mas Abraão, mas quem tem essa disposição que Abraão teve? Quem tem essa submissão que Abraão teve, sem conhecer esse Deus? Um idólatra, que de repente Deus fala com ele, e dá uma direção e fala, agora você vai, pega tudo que você tem e sai, eu vou te mostrar até onde você vai chegar. Eu garanto que se fosse nós, não, peraí Senhor, pera um pouquinho, eu tenho aqui minhas terras, eu tenho minha família, meus pais aqui, todo mundo aqui, minha riqueza, está tudo aqui, mas sai e vai para onde vai, mas para onde? Peraí, mas o Senhor não tem como me mostrar? Põe no mapa pelo menos, é alguma cidade, é alguma região rica, onde que é? Eu não posso saindo assim, o Senhor fala sai e eu vou sair sem direção. Quem se dispõe a obedecer ao chamado tem que pagar um preço. Abraão deixou pais, deixou parentes, deixou família. Abraão renunciou a tudo. Deixou para trás segurança, conforto, estabilidade, para encontrar no desconhecido insegurança, obstáculos, incertezas, riscos, perigos. Difícil isso. Obedecer nunca foi, não é e nunca será fácil. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Mas o chamado, ele é fruto de uma obediência. E nós temos falado muito de obediência aqui nesse lugar. Só responde ao chamado quem é obediente. Onde quer que haja a genuína fé em Deus, haverá obediência. Se realmente existe fé em Deus, existe obediência. A revelação, ela é a base do conhecimento de Deus. Quando Deus se revelou a Abraão, Abraão passou a conhecer a Deus. Quando Deus se revela a nós através da sua palavra, nós passamos a conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a base da fé.
Quando conhecemos a Deus através da sua revelação, nós começamos a ter fé em Deus, porque agora conhecemos esse Deus, agora temos fé. E a fé, por sua vez, é a base da obediência. Quando nós temos fé, passamos a obedecer. É uma sequência lógica, é um raciocínio totalmente lógico. Romanos 10:17 diz: portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem ouve e crê na palavra de Deus, obedece. Uma vida de desobediência a Deus é uma prova incontestável de incredulidade. Aquele que não obedece, por mais que diga que crê, não crê. Abraão obedeceu porque Deus, pela sua palavra, se revelou a ele. E através da revelação, Abraão conheceu a Deus. Esse conhecimento gerou fé no coração de Abraão. E essa fé gerou obediência. Aleluias. Mas é só sacrifício? É só difícil obedecer, difícil atender ao chamado? Não. Deus fez promessas a Abraão, e não foram poucas. Nesses versículos que nós lemos, apenas 4 versículos, aliás, apenas em 2 versículos, no versículo 2 e 3, olha as promessas que Deus faz a Abraão, por esse atendimento a esse chamado. Farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. É muita promessa, é muita promessa, em 2 versículos todas essas promessas. Você atende o chamado de Deus, não é fácil atender, nunca foi, não é e não vai ser fácil nunca. Mas Deus tem promessas na tua vida, e promessas grandiosas. Por mais difícil que seja atender um chamado de Deus, as promessas são grandiosas. Ele pode fazer de ti uma grande nação, pode te abençoar, pode engrandecer o teu nome, abençoar todos aqueles que te abençoam, amaldiçoar os teus inimigos, e muitos serão abençoados por meio de ti. A tua família, a tua casa, os teus filhos. Promessas de Deus. Mas tem uma responsabilidade sobre a vida de Abraão e sobre nossas vidas. Deus diz que Abraão seria uma bênção. No versículo 2, ali no final, a palavra diz: engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É como uma ordem isso. Olha, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas você vai ser uma bênção. Vocês atenderam o chamado de Deus, estão aqui. O Senhor diz que vai abençoar a cada um aqui. Promessas do Senhor. Mas Ele está dizendo agora: cada um de vocês será uma bênção. Cada um de vocês terá que ser uma bênção. Ou você acha que Deus vai investir na sua vida para que de uma forma egoísta você retenha tudo para você? Deus te abençoa, engrandece teu nome, te dá riquezas, te faz um monte de coisa para você receber para você. Será que Deus se revela a cada um de nós através da sua palavra somente para o nosso crescimento? Só isso? Eu quero que
o Adir cresça espiritualmente. Então eu vou me revelar para você, Adir, para você crescer espiritualmente. É isso que eu quero. Não é só isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma bênção, Adir. Deus não vai investir em nós para que nós tenhamos as bênçãos retidas só para nós. Não é assim que funciona. Tudo que Deus nos dá tem que ser compartilhado. Tudo. Para terminar, conclusão. Deus se revela a nós através da sua palavra. Pela revelação, nós passamos a conhecer a Deus. O conhecimento de Deus provoca fé no nosso coração, e essa fé nos faz obedientes. Se nós conhecemos a Deus através da sua revelação, esse conhecimento tem que produzir fé em nosso coração. E se a fé foi produzida em nosso coração, a obediência também tem que ser produzida em nossas vidas. E essa obediência, ela traz bênçãos de Deus para nós. A partir do momento que obedecemos, as bênçãos do Senhor serão sobre nós. E essas bênçãos de Deus nos faz nos tornar bênção. Só que quando nós nos tornamos bênção, passamos a abençoar. É assim que funciona. Simples assim. O Senhor se revela. Eu conheço o Senhor. O conhecimento gera fé no meu coração. A fé produz obediência. A obediência a Deus faz com que eu receba as bênçãos do Senhor. Essas bênçãos me tornam uma pessoa abençoada. E por ser uma pessoa abençoada, eu tenho que me tornar uma pessoa abençoadora. Esse é o caminho. Esse é o chamado. Amém? Guardem isso. Não esqueçam dessa lógica. Isso tem que acontecer em nossas vidas. Nós não podemos pegar de uma forma truncada uma parte dessa sequência de Deus para nós. Porque nós vamos somente ali, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Nós muitas vezes não queremos nem conhecer a Deus pela sua revelação. Nós muitas vezes nem lemos direito a Bíblia para conhecer ao Senhor. E aqui diz que para conhecermos a Ele, Ele tem que se revelar a nós. Só que isso não vai ser na televisão, não vai aparecer lá na televisão, a hora que você ligar, Deus falando com você. Deus não vai falar com você a hora que você atender um telefone e, opa, aqui é Deus, estou me revelando a você. Não vai acontecer isso. Você não vai sair daqui agora, vai encontrar ali na rua um anjo e vai falar para vem cá, aqui que eu vou te dar um recado de Deus. Agora eu vim do céu, desci aqui e agora eu quero conversar com você. Olha, isso é o seguinte, existe um ser poderoso, um Deus eterno, que é o teu Deus, e Ele quer se relacionar contigo. Houve tempos em que Deus falou, como falou com Abraão. Houve tempos em que Deus usou pessoas. Houve tempo em que Deus usou profetas. Só que hoje Deus nos deixou a sua palavra. E é através dela que Ele se revela. E é através dessa revelação que nós passamos a conhecê-lo. E quando nós passamos a conhecê-lo, a fé é gerada no nosso coração. E quando a fé é gerada, nos tornamos obedientes. E a obediência, a consequência da obediência, são as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E quando somos abençoados, temos que nos tornar bênção na vida das pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Deus, tocar
tocar em cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Nos fazer entender, Pai, que para tudo existe um preço, mas que também existe uma recompensa gloriosa para cada um de nós. E o Senhor deseja nos recompensar. Eu sei disso, porque as promessas do Senhor são claras, são transparentes a nós. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem desejo de abençoar a cada um aqui. Mas o Senhor também espera que bênçãos, pessoas sejam alcançadas para serem abençoadas por nós também. Por isso eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar as nossas vidas aqui hoje, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa, Deus, se revelar através da Tua palavra de uma forma tão impactante, Deus, que o nosso coração, Senhor, venha queimar, Deus, queimar pela fé, Senhor, que nós vamos adquirir, Senhor, através da revelação do Teu santo e poderoso nome, pela Tua palavra que chega a nós através da nossa sagrada Escritura, Pai. Deus amado, que nós sejamos pessoas, Senhor, que nos envolvamos contigo num relacionamento íntimo, Deus, porque esse é o Teu chamado para nossas vidas, Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, diante de Ti, Pai, nesse contato próximo, Deus, para atender, Senhor, as expectativas que o Senhor tem sobre cada um de nós. Deus, eu não quero envergonhar o Teu nome, Senhor. Eu não quero envergonhar o Teu nome aqui neste lugar, Senhor. Oh Deus, o Senhor investiu tanto em cada um de nós, Pai. O Senhor nos deu tanto, Senhor. Oh Senhor, hoje, às vezes me sinto envergonhado, Deus. Envergonhado, Deus, por talvez não atender, Senhor, as expectativas que o Senhor esperava de nós, Pai. Mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que como diz, Senhor, as Escrituras, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E ela veio, Senhor, encontrar, Senhor, o nosso coração aqui nesta manhã, Pai. E ela veio, Senhor, trazer um entendimento, Deus, a cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor, que é preciso, Deus, conhecer-te de uma forma, Senhor, íntima, ter um relacionamento contigo, Senhor, e é isso que eu quero. Por isso que eu quero buscar, Senhor, a Ti através da Tua palavra, Deus, porque quero, Deus, Te obedecer, quero fazer a Tua vontade, Senhor, porque eu sei que o Senhor abençoa, que o Senhor vai nos abençoar, Senhor, e que eu seja, Senhor, um agente abençoador Teu aqui neste lugar, aqui nesta terra, Pai. Que eu possa, Deus amado, Deus querido, chegar às pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. Que eu possa, Senhor, chegar às pessoas aflitas, Senhor, pessoas que estão, Senhor, à beira do abismo, Senhor. Pessoas afligidas, Deus amado, Deus querido, pela tristeza, pela angústia, Senhor, pelo vazio de não ter um contato contigo. Deus, que nós possamos ser agentes aqui neste lugar, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, Senhor. Abra o meu coração nesta manhã, Deus. Oh Senhor, abra o meu coração para receber, Deus, de Ti, receber a Tua presença, Senhor. Oh Deus, fala, Deus, ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor. Oh Deus, oh Senhor,
Aleluia, Deus. Oh, Deus. Fala, Senhor. Fala ao teu povo nessa manhã, Deus. Toca, Senhor. Toca nossos corações, Deus. Eu abro, Senhor, meu coração nesta manhã, para que o Senhor entre no meu coração, Deus. Para que o Senhor use a minha vida, Senhor. Deus amado, Deus querido, porque eu quero atender esse chamado, Senhor, de forma plena. Eu quero me dispor, Senhor, como se dispôs Abraão ali naquele dia, Senhor. Naquele dia fatídico, Deus. Quando o Senhor chegou para ele e disse: você agora vai largar tudo que você tem para trás, tua família, tua terra, teus parentes, a casa dos teus pais, e você vai agora sair, e eu vou te mostrar aonde você deve chegar. E eu quero, Senhor, da mesma forma me colocar diante da tua presença nesta manhã, Senhor, e dizer para ti, ó Deus: eis-me aqui, Senhor. Mostra-me, Pai, aonde eu devo chegar, mostra-me o que eu devo fazer. E é por isso que eu abro o meu coração nesta manhã, para que o Senhor entre no meu coração, para que o Senhor entre no nosso coração, e nos mostre, Deus. Oh Deus, oh aleluia, Senhor. Oh, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abrimos nosso coração nesta manhã, Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, para que o Rei da glória habite no meu coração, Senhor. Deus amado, Deus querido, porque eu quero estar aqui na tua presença, Senhor, ser um embaixador teu aqui neste lugar, Senhor, representando dignamente, Deus, o teu nome, Senhor, não envergonhando o teu nome aqui, Senhor. Deus amado, para que quando olharem para nós, para mim, para cada um de nós, Senhor, possam ver aqui um verdadeiro representante de Cristo, um verdadeiro embaixador aqui neste lugar. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus. Aleluias. Louvemos ao Senhor com uma salva de palmas, amém? Que essa palavra do Senhor fique gravada nos vossos corações, amém? E que nós possamos entender o nosso chamado, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer de nós, amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por mais essa manhã, por mais esse culto que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, nos relacionando contigo, louvando o teu nome aqui nesse lugar, exaltando o teu nome, ouvindo a tua palavra, Senhor, nessa troca, Deus, tão fantástica, Deus, que nós pudemos receber aqui nesta manhã, Senhor. Oh Deus, nós agora só queremos te agradecer, Senhor, e pedir a ti para que o Senhor nos leve debaixo de tua proteção, Senhor, debaixo de tuas poderosas mãos. Muito obrigado em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém.